Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Causas atuais das aflições, itens 4 e 5. Os acasos da vida são de duas espécies, ou, se assim se quiser, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua casa na vida presente, as outras fora desta vida. Voltando à origem dos males terrestres, devemos reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas divisões, disputas malignas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos fragilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da depravação e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram desde o início as más tendências deles? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração, e mais tarde, ao colher o que semearam, se surpreendem e se afligem por sua falta de respeito e por sua ingratidão. Todos aqueles que são atingidos no coração pelos acasos e decepções da vida, que interroguem friamente sua consciência, que retrocedam passo a passo à origem dos males que os afligem, e verão que no mais das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou não tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, pois em grande número de casos, o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a ocasião desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em seu descuido. Os males dessa natureza formam certamente um notável contingente nos acasos da vida. O homem vai conseguir evitá-las quando trabalhar por seu melhoramento moral, tanto quanto trabalha por seu melhoramento intelectual. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, portanto, reconhecer que sofre a consequência do que fez,
mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que causam prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, contudo, quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Disso se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são para ele uma advertência de que procedeu mal. Eles lhe dão experiência, fazem-nos sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de amarguras. Sem isso, não teria motivo algum para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu avanço e, por conseguinte, sua felicidade futura. A experiência, porém, chega às vezes um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças estão gastas e o mal não tem remédio. Então um homem passa a dizer: se no início da vida eu tivesse sabido o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se fosse para recomeçar, faria tudo de outra maneira, mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz: perdi meu dia, ele também diz: perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o operário o sol se levanta no dia seguinte e um novo dia começa, o que lhe permite reparar o tempo perdido, assim também para o homem, após a noite do túmulo, vai brilhar o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e fundamentar suas boas resoluções para o futuro. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.